A acupuntura emagrece? A aromaterapia auxilia no processo digestivo, no controle da ansiedade e também do sono? Você conhece essas duas práticas? Já ouviu falar? Então vem comigo que esse é o tema do podcast de hoje. Olá, eu sou Gabriela Rebelo, nutricionista, e esse é mais um podcast NutriDicas do Tribuna Online. E o tema de hoje é aromaterapia e acupuntura, práticas que fazem parte da minha rotina e que, se você me acompanha nas redes sociais, já conseguiu ver um pouquinho ali de como é que é o meu dia a dia. E para bater um papo com a gente hoje sobre esse tema, eu trouxe uma pessoa mega especial, a Patrícia Rocha, que é biomédica com especialização em acupuntura e também aromaterapia. Patrícia, muito obrigada por ter aceito o convite, seja muito bem-vinda. Oi, pessoal, tudo bem? Obrigado pelo convite. Vamos falar um pouquinho hoje sobre as práticas integrativas de saúde e como isso pode ajudar no processo de emagrecimento, na redução da ansiedade e a melhora da qualidade de vida. E para começarmos o bate-papo de hoje, então, já vou trazer esse conceito novo aí que você já colocou para gente. O que é prática integrativa? Então, é um conjunto de práticas, né, que incorporam desde a yoga, desde as danças, a própria aromaterapia, a acupuntura. São muitas possibilidades da gente trabalhar a qualidade de vida, o bem-estar e buscar esse equilíbrio, né, físico e emocional dos nossos pacientes. Então, ele pode ser utilizado para todas as idades, desde bebês, adultos, crianças, mulheres, idosos, para todas as faixas etárias. Que bacana. E a sua prática hoje, né, sua formação é na área da aromaterapia e da acupuntura. Traz pra gente, Patrícia, o que é a aromaterapia, o que são os óleos, porque hoje a gente chega na farmácia, tem óleo, a gente chega na floricultura, tem óleo, aí em compensação a gente vai na internet, encontramos óleos, mas com valores muito mais altos. Então, assim, como que a gente vai selecionar isso? O que é esse produto? Então, a aromaterapia, ela é uma prática, né, que utiliza o aroma das plantas, né, 100% natural, junto com uma forma de tratamento. Então, existem diversas formas da gente utilizar esse óleo essencial, né? A gente pode inalar, como a gente está fazendo aqui com o uso do difusor, a gente pode fazer um uso tópico com o uso do rolon, a gente também pode fazer a ingestão. Então, existem algumas possibilidades. Esse óleo, ele é 100% natural, ele é extraído de várias partes da planta, pode ser a raiz, a folha, o tronco, as flores. Então, é um super concentrado de diferentes plantas, e para cada planta a gente tem uma indicação e para que ela serve. O mesmo óleo, ele pode ter diversas funções, a gente pode combinar diversos tipos de óleo. Então, cada empresa vai ter seu valor agregado, né? Então, tem plantas que elas são mais difíceis de extração, tem plantas que não tem no Brasil, então precisa de importação, por isso também a gente tem essa variação no preço dos óleos. Mas, naturalmente, eles não são tão baratos, né, por conta da dificuldade de acesso mesmo. Esses que eu trouxe para apresentar para vocês aqui, por exemplo, eles têm um certificado de pureza, então isso também te dá a garantia de que ele é totalmente vindo da natureza, e com isso a gente tem aqui um concentrado daquela planta. É diferente a questão do óleo com a essência, como é que funciona isso? Isso, o óleo essencial, ele vai ter as propriedades da planta, né? Então, nos nossos antepassados, nossos familiares, normalmente os avós, eles falavam, o chazinho de camomila, ele é bom pra gente dormir, o chazinho de hortelã, ele vai ser bom pra parte digestiva. Então, o óleo essencial, ele vai vir com essa característica, ele vai trazer esses mesmos benefícios das plantas que a gente antigamente utilizava só como chás. Já as essências, elas vão promover só a parte olfativa, elas não vão atuar no nosso sistema promovendo esses benefícios das plantas. Eles vão ter só o cheiro agradável. Na aromaterapia, às vezes o cheiro ele nem é tão agradável assim, tá? Mas eles vão promover esses benefícios porque através da parte olfativa, eles atingem o nosso sistema límbico, ou pelo uso tópico, eles atingem a corrente sanguínea, e assim eles recebem, o nosso corpo todo recebe esses indicativos de que a gente precisa trabalhar determinado sistema. Fugindo da aromaterapia e vamos agora para a acupuntura.
O que é a acupuntura? Então, primeiro ponto, a acupuntura não é só a utilização de agulhas, tá? A acupuntura é uma prática da medicina tradicional chinesa que utiliza diversas possibilidades para fazer um estímulo aos pontos. A gente tem 350 principais pontos no corpo, mas são mais de 1.500. Então, a gente trabalha esses 350 de maneira principal, mas estimulando esse ponto para aí a gente mandar informações pelos neurotransmissores para fazer o equilíbrio energético daquela região, daquele sistema, daquele órgão que está precisando de uma reestruturação, de uma equilibrada. A acupuntura e aroma tem contraindicação? A acupuntura não, mas a gente precisa prestar atenção nos estímulos, né? Como eu falei, a acupuntura ela não é só agulha. Então, a acupuntura com agulhas, ela tem diversos pontos, e aí para algumas situações a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado. Então, o laser ele tem contraindicação, os cristais não tem contraindicação, os steppers também não. Então, a gente só tem que tomar um pouco de cuidado com o estímulo que a gente vai utilizar para aquele ponto. Mas a acupuntura em si não tem nenhum tipo de contraindicação. Ou seja, procurar um profissional que de fato entenda, estudou e que saiba manusear todas essas ferramentas que a gente tem aí hoje, né? Sim, sem dúvida, né? Como é uma técnica muito antiga, existem muitas informações na internet, né? Mas certamente um profissional capacitado, ele vai saber fazer a melhor indicação para que a gente tenha os resultados de maneira mais rápida, né? A gente está acostumado a ter muitos retornos rápidos por conta do que a gente viveu até hoje, né? A utilização da medicação. Agora, cada vez com as propagandas mais incisivas nesse sentido de efeito rápido em até tantos minutos. Então, as terapias naturais, elas não são tão imediatas assim. E a gente precisa ir acostumando à diminuição da medicação e tentar inserir na nossa rotina essas práticas sem utilização medicamentosa. E aí acaba me permitindo, né, dar uma complementada no que a gente precisa moldar esse estilo de vida, né? Então a gente pode fazer numa sessão acupuntura junto com aroma. Sempre. É uma técnica combinada que eu gosto muito, porque a aromaterapia, num ambiente em que a gente está buscando esse equilíbrio energético, a gente pode fazer inicialmente a promoção do relaxamento, né? E aí não só o capim-limão, mas aí a gente pode usar lavanda, laranja, outros óleos para poder obter esse mesmo benefício, mas depois combinar com uma sessão de acupuntura, uma sessão de meditação guiada, ou até mesmo uma sessão de yoga. E associar um estilo de vida saudável, né, Patrícia? As práticas integrativas, elas estão aí, mas o ideal é que esteja associado nesse contexto que a gente sempre fala aqui no podcast. Uma alimentação balanceada, então não precisa ser restritiva, eu não preciso deixar de comer o que eu gosto, mas eu preciso ter uma alimentação mais limpa, com alimentos de verdade, eu preciso me manter bem hidratado, eu preciso dormir a quantidade de horas o suficiente, ter de fato um descanso, um sono reparador e o controle do estresse para que toda essa prática, né, que venha complementar, ela consiga alcançar o seu efeito que a gente espera, né? Não, sem dúvida, né? Quando a gente não come bem, a gente tem um organismo inflamado e isso desencadeia uma série de outros problemas, né? Quando a gente já incorpora uma alimentação mais natural, a prática de atividades físicas, isso faz com que a gente entre num outro mood, né? A gente busca já entrar nesse mesmo clima e seguir dessa mesma forma. E as práticas integrativas em saúde, elas vêm para ajudar a gente nesse sentido, né? A gente moldar a nossa rotina de maneira com que a gente quebre esses paradigmas e que a gente mude de fato o que a gente vinha fazendo que não deu tão certo. Então, à medida que a gente começa a se alimentar melhor, a gente vai ver o resultado no nosso sono, a gente melhora a disposição e a gente pode utilizar essas ferramentas como impulsionadores para a gente continuar nesse segmento. Adorei o bate-papo de hoje. E antes da gente finalizar, vamos com uma rapidinha aqui. Eu vou tentar te trazer alguns principais pontos, algumas principais queixas que eu recebo no consultório, principalmente. Galera que manda dúvida no direct do Instagram. E aí você vai me dizer quais os principais óleos que a gente pode trabalhar ali.
Então, primeiro, pensando em público feminino, aumentar a libido, controle de cólica menstrual, TPM, fertilidade, libido, o que que a gente pode usar? Então, eu gosto muito desse óleo aqui, que ele é uma combinação de flores e ele trabalha essa parte do feminino, da coragem, da autoconfiança. Ele mistura jasmim, rosa, laranja, chama Whisper. Ele é muito legal porque ele já vem com um roll-on, então você passa, ele tem um uso tópico, absorção super rápida e ele tem um cheiro super agradável, confere aí. A gente passa em pontos específicos, na nuca, no pulso, no cotovelo. Se tiver com uma cólica, passa na região abdominal. Faz uma massagem. Faz uma massagem, ele vai promover aí em curto período de tempo esse benefício. E esse daqui é meu perfume coringa do dia a dia. Quando a gente pensa em saúde digestiva, galera que se queixa aí de distensão abdominal, gases, má digestão, refluxo, o que que a gente pode utilizar? Então, tem uma combinação de óleos que eu gosto muito, chama Zengeste. Ele já é um mix pronto, mas a gente também pode utilizar cardamomo, gengibre, o próprio manjericão. Tem propriedades digestivas que vão auxiliar aí nesse desconforto abdominal. Muitas pessoas agora estão descobrindo diversos tipos de intolerância, então a gente consegue fazer essa indicação digestiva utilizando esses óleos. Insônia, que também é uma queixa da grande maioria. Então, há um mito de que lavanda é bom para todo mundo dormir, né? Mas nem sempre isso funciona e cai como uma luva. Lavanda, ele pode dar muito certo, mas também pode dar muito errado. Já existem estudos que comprovam que lavanda pode gerar mais atividade, deixar a pessoa mais ativa do que sonolenta, que é o que se deseja normalmente utilizando lavanda. Então eu gosto muito da combinação de laranja doce com lavanda para uma primeira tentativa. E aí, se a gente vê que lavanda não tá dando muito certo, a gente pode utilizar esse combinado que se chama Serenity. E aí ele é tira e queda, é a serenidade mesmo, porque ele combina alguns óleos para fazer com que a gente tenha esse efeito mais sedativo. Pensando hoje também que é uma das grandes queixas, ansiedade e depressão. O que a gente pode utilizar de óleo? Então, gosto muito do copaíba, que é uma riqueza, né? O óleo de copaíba, a gente sabe muito bem das propriedades antifúngicas, bactericidas, mas ele é um óleo centralizador, sabe? Ele é aterrador, ele traz a gente para o nosso momento presente, a olhar mais para dentro, a reconhecer as nossas qualidades. Então, o copaíba, ele é um excelente aliado aí, tanto para depressão, para ansiedade e também para o autismo. Que bacana! Então, crianças autistas aí podem, né, buscar ajuda aí com a questão do óleo de copaíba. Com certeza. Crianças podem fazer a utilização dos óleos essenciais, é claro que na diluição correta, na indicação adequada, né? Existem linhas próprias e específicas para crianças, elas já vêm diluídas na quantidade correta, mas eu também, como profissional, eu faço o meu próprio blend, que é o que eu chamo de mistura de óleos, com a quantidade ideal e adequada para a diluição para cada paciente, para cada idade e para cada necessidade também. Adorei o nosso bate-papo de hoje, aprendi muito e tenho certeza que você aí de casa também. É um mundo novo, né? E existem várias outras práticas integrativas para a gente poder conhecer e colocar em prática no nosso dia a dia. E se você tem dúvidas sobre práticas integrativas, acupuntura, aromaterapia, manda uma mensagem aqui para gente, que a Patrícia vai estar online comigo e a gente vai responder todas as suas dúvidas. E não deixe de continuar acompanhando as dicas da Nutri sobre alimentação e o estilo de vida saudável aqui no podcast Nutri Dicas, no Tribuna Online, YouTube e também nos tocadores de podcast. Patrícia, muito obrigada por esse momento extremamente enriquecedor. Que isso, eu que agradeço o convite, foi muito legal estar aqui e apresentar essas possibilidades que fazem parte do meu dia a dia para você e para os seus seguidores. Gente, é isso e até o nosso próximo encontro. Espero vocês na próxima semana e #tamo junto.